A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Devocional hoje em Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12, que diz assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento. Não tenho neles, nesses anos, nesses dias, contentamento. Lembra-te do Senhor na tua mocidade, enquanto ainda há energia, enquanto ainda há tempo. No versículo 7 diz assim: Antes que o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu, antes que você morra, antes que o pó do seu corpo volte à terra e que o espírito que Deus te deu volte, retorne a Ele. Lembra-te do teu Criador. Esse capítulo está dizendo: lembra-te do teu Criador. Porque no versículo 8 diz assim: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Esse mundo que nós vivemos, as coisas deste mundo, tudo é vaidade. A coisa mais importante que devemos guardar é lembrar do nosso Criador. Não estou dizendo que você não é para você viver neste mundo, não é para você ter parte nas bênçãos que até Deus nos deu, né? Filhos são bênçãos do Senhor, uma casa para morar, o trabalho para trabalhar. Mas essas coisas não devem ser mais importantes do que a presença de Deus, do que fazer a vontade de Deus, do que estar dia após dia, todos os dias, se lembrando do Criador, se relacionando com Ele por meio do Espírito Santo que nos é dado para viver em nós, quando aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida e o nosso Salvador. Esse capítulo fala sobre isso. Tudo é vaidade se nos esquecermos do mais importante, que é o nosso Deus. No versículo 10 diz assim: procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. Quando eu era criança, eu sempre separava um versículo, se fosse me dada a oportunidade para falar, eu sempre gostei muito de falar da palavra de Deus. Então, até ler, às vezes eu não sabia o que falar, eu gostava de ler a palavra. E às vezes eu não entendia, e eu sempre pedia ao Espírito Santo, me ensina, me orienta acerca dessa palavra. E quando eu era criança, às vezes eu separava palavras, né? Eu pedia a Deus uma palavra e via uma palavra de retidão, uma palavra de conserto, uma palavra de um pai educando um filho, né? Do nosso Pai Celestial, educando aqueles a quem Ele ama e quer que voltem para o caminho certo, o caminho de retidão, para andarmos com Ele, porque Ele é santo e precisamos ser santificados, né, por Ele. E isso é possível através de Jesus Cristo, é Ele que nos lava, Ele que nos purifica, e o Espírito Santo, que nos aponta para Cristo e nos ensina dia após dia, nos fala sobre o Pai, sobre o Filho e sobre Ele. E eu pedi a Deus uma palavra, e quando vi uma palavra assim de correção, de retidão, e eu sempre achava, nossa, essa palavra, eu não sei, porque assim, as pessoas não gostam, não é agradável ao ouvido humano falar que tem que corrigir algo, que tem que acertar um ponto, que tem que fazer de acordo com a vontade de Deus, da forma que agrada a Deus. Só que hoje, depois de muitos anos, eu descobri que isso são palavras de amor, são palavras de um pai que quer o melhor para o filho, palavras de retidão, palavras de verdade, como diz no versículo 10. Essas palavras não são minhas, essas palavras estão na própria palavra de Deus, na Bíblia. Essas são palavras de verdade, palavra de retidão, palavra do nosso Pai. Versículo 11. As palavras dos sábios são como aguilhões e como os pregos bem fixados pelos mestres das congregações, pelo que nos foram dadas pelo único pastor. As palavras
desses que ministram acerca da palavra do Senhor. Elas foram dadas, elas são como pregos, aguilhões, bem fixados. Elas são certeiras e são bem fixadas nas congregações, que nos foram dadas pelo único pastor, o nosso único pastor. Deus, Jesus Cristo, né? O Espírito Santo, os três habitando em nós, o nosso único pastor, o nosso grande sacerdote, aquele que nos ensina. As palavras dos sábios nada mais são do que as palavras do próprio Deus. E de mais disso, filho meu, versículo 12, atenta, não há limite para fazer livros e o muito estudar, enfado é da carne. O muito estudar enfado é da carne. Por que está dizendo isso? Ele diz logo em seguida no versículo 13, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Aqui não está dizendo que estudar é mal, que estudar é enfado da carne simplesmente porque você vai cansar e não há limite para a quantidade de livros feitos e tal. Não está dizendo que estudar é algo mal, é algo ruim, não. Nós precisamos estudar, nós precisamos entender, né? Ler, meditar na palavra de Deus, precisamos estudar também as coisas que o Senhor nos colocou aqui. Se você é um juiz, você não tem como continuar exercendo a sua profissão se você não continua estudando acerca da tua profissão. Se você é um professor, para se manter atualizado, você tem que continuar estudando. Se você é um médico, você precisa estar atualizado no que é saído da medicina, o que é novo, o que tem de conhecimento novo, senão você fica nos conhecimentos passados e não cresce, não evolui, não aprende aquilo que é bom, aquilo que antes não havia solução, que agora tem. Aqui ele não está dizendo que é enfado da carne não é algo ruim, mas ele está dizendo que é algo ruim se tudo que nós ouvimos e estudamos, tudo que fazemos, se nós não guardamos a palavra de temer a Deus e guardar os mandamentos do Senhor. É enfado da carne o tanto estudar, se não guardarmos no nosso coração o temor ao Senhor e guardar os mandamentos, porque isto é o mais importante e é o dever, como diz no versículo 13, de todo homem e de toda mulher. 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Todos nós estaremos diante de Deus e teremos que fazer menção de toda a obra, de toda a palavra, de tudo que fizemos nesse tempo aqui na terra, quer seja bom, quer seja mal. Eu não sei você, mas eu quero ter boas coisas para falar para o meu Deus. Então precisamos guardar os estatutos que Deus nos dá. Precisamos guardar o temor ao Senhor. Nós somos salvos por Cristo Jesus. Aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eles têm o nome escrito no livro da vida e não serão condenados, não terão condenação. Mas existe um outro livro, o livro das obras. E nesse livro todo homem, toda mulher, todos estaremos diante de Deus, cada um, não falando sobre o outro, do que o outro fez ou deixou de fazer, mas dando conta das nossas ações, das nossas obras, das nossas falhas, das coisas boas que a gente faz, das nossas palavras. Faremos conta de tudo que vivemos aqui. Então que a gente saiba que estamos escrevendo um livro para Deus. O Senhor abrirá esse livro e daremos conta desse livro que é a nossa vida. E que possamos escrever esse livro da melhor forma possível, guardando o temor ao Senhor, guardando os mandamentos dele e caminhando junto com ele, até que ele venha para nos buscar e podamos sentar à mesa com ele e ceiarmos junto com o nosso Pai Celestial. Essa é a mensagem de hoje. Eu agradeço a oportunidade que o Senhor me deu de mais um dia estar aqui anunciando a mensagem dele. Amanhã, se Deus quiser, estarei aqui
com outra mensagem que o Senhor me dá. Como eu falei, é sempre um pão diário. Eu nunca sei qual é a mensagem do dia. O Senhor me dá no dia. E amanhã estaremos nos alimentando do maná que vem de Deus. Não, esse maná não vem de mim. Esse maná vem de Deus, o único pastor, aquele que pastoreia as ovelhas. Eu só tenho a missão aqui de trazer a mensagem. Sempre com cuidado de trazer, seguindo exatamente o que ele fala, exatamente o que está na palavra dele. Então, se essa palavra foi boa para você, se o Senhor falou no teu coração, se o Espírito Santo ministrou o teu coração, não guarda essa palavra só para você. Se o Senhor trouxe à tua memória nomes de pessoas, compartilha com essas pessoas, compartilha com grupos a quem você sabe que é necessário chegar essa mensagem. Às vezes você nem sabe que é necessário. Você pensa assim, nossa, por que eu pensei nessa pessoa? Não tem sentido. Mas se você pensou, é o Espírito Santo tocando no seu coração para mandar essa mensagem para essa pessoa. E eu também te peço, se não for custar muito, que você curta esse vídeo. Porque quando você curte esse vídeo, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e ele começa a mandar para pessoas que nós não conhecemos, mas que são conhecidos do Pai, e que ele fará que essa mensagem chegue a essas pessoas. Então vamos fazer esse algoritmo trabalhar junto com a gente para chegar essa mensagem a mais pessoas. E eu agradeço. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau!